Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso recap, tá? Semanal, tá? Então a gente vai bater um papo sobre um papo mais rápido, tá? Precisar resolver algumas coisas hoje, então um vídeo um tanto quanto mais breve, beleza? Começando aqui pelo gráfico semanal, tá? Gráfico semanal ainda, né? Na região de lateralidade, ainda, né, na região que a gente conversou, né, ser uma possibilidade de ponto de parada, né? Afinal de contas, topos e fundos duplos, eles têm essa possibilidade, né, de gerar lateralidade, né? Então, ele vem gerando lateralidade. Conforme a gente falou, se essa lateralidade se mantém aqui por muito tempo, né, as médias vão acabar ganhando alinhamento e esse topo, né, ele ganha potencial para ser rompido, né? É mais fácil ele ser rompido com as médias dando suporte, né, do que ele tentar chegar aqui de uma vez e ter ampla continuidade e ganhar um amplo distanciamento das médias, principalmente contra um alinhamento que ainda não era, por exemplo, exatamente um alinhamento comprador, né. Conforme as barras vão passando, né, vocês conseguem observar que aqui, né, a gente está ficando alto, tá nesse canal também. Então, para ele apresentar o rompimento aqui, ele acaba sentindo nessa região aqui como resistência, apesar de que a maioria dos rompimentos ele ocorre, né, nesse sentido aqui, né, ele rompe linha de tendência e não a linha de canal, tá? 75% das vezes a gente tem algum tipo de reação, né, nessas regiões baixas em canais, tá? Então, aqui a gente permanece em lateralidade, permanece nessa região de barra sobreposta, tá? O alinhamento das médias está ainda melhorando, tá? Essa daqui é a MM50, nessa última atualização deu uma mudada um pouco nas médias aqui, então vou ter que aguardar uma outra atualização até ele corrigir, né? Porque essa minha aqui é pontilhada, essa minha aqui também é pontilhada, só a 20 que é normal. Tá? Então, aqui permanecemos em lateralidade. No gráfico diário, né, pessoal, a gente não fechou, né, o gap aberto que estava do diário, né, que era essa marcação aqui. Por pouquíssima coisa, né, esse gap aqui permanece, tá? Ainda assim aberto, né? Vocês conseguem observar que se eu der um pouco mais de zoom, tá? Vocês conseguem observar que esse gap não foi fechado. Aqui a gente tinha aqui também um suporte, tá? Por essa POC aqui, que poderia ainda assim manter a lateralidade. Não tivemos o gap de média, né? Conforme a gente já vem conversando há alguns dias, ainda é um sinal de força. Gap de média, duas barras fechando abaixo da M20, ainda assim, né, pode sinalizar um setup de compra, uma possibilidade ainda de mais um repique de alta, tá? Aqui a gente havia marcado, né, a possibilidade, né, de termos tido, né, um triângulo expandido, essa possibilidade também existe, tá? Ainda, né, existe, ligando esses fundos aqui. Aqui também, né, com uma outra marcação que a gente tinha mais dias, né, era essa daqui, né, que ela demonstra, né, essa possibilidade aqui de impulso, né, uma correção em um canal de baixa, né. Canais de baixa, né, são normalmente, né, boas bandeiras de alta, né, após forte impulso, tá? Ficava a possibilidade dele ter feito um setup um pouco mais forte aqui, né, por exemplo, uma wedge, ou mesmo, né, um fundo duplo aqui mais bem desenhado, tá? Para ganhar um pouco mais de força. Não tivemos, né, exatamente essa movimentação. Aqui pôde sinalizar ainda uma possibilidade de troca de polaridade, assim como aqui também, né, acaba sendo ainda uma possibilidade de troca de polaridade, né, dessa marcação aqui, né, dessa possibilidade, né, de canal que a gente deixou ligado aqui, né. Canal de baixa, bandeira de alta, né, é o que mais acontece, tá? Então, barra, né, de tendência, barra, né, na regra de coloração amarela, né, conforme a gente conversou no vídeo de final de semana anterior, é uma possibilidade de transição, né, ou mesmo só pullback, tá? Então, quando ela não está naquele tom de vermelho, né, ela não está numa estrutura de baixo. Quando ela fica nesse tom amarelo, ela ainda pode sinalizar apenas pullback, tá? A gente tem a possibilidade de ter o gap de média, não tivemos, né, ainda em toda essa movimentação. Ainda assim, essa movimentação nela ainda é mais ascendente no momento, tá? A não ser que a gente pense apenas no triângulo expandido, aí ela pode vir, né, tentar buscar mínimo. E a mínima do triângulo expandido seria você pegar a mínima mais baixa, né, e ligar aqui, né? Então ficaria um triângulo expandido bem amplo, né? Um triângulo expandido saindo mais ou menos da mesma região, beleza? Aqui no M60, tá? A gente teve a possibilidade, né, de ligar um triângulo expandido no dia de hoje. Também tinha essa possibilidade de canal, né, no dia de ontem, né, tá?
aqui, né, era a possibilidade de triângulo expandido. Por que, né, a possibilidade de triângulo expandido? Porque aqui, ó, a última coisa que o mercado fez foi renovar a máxima. Quando ele renova a máxima, né, o pensamento inicial nosso é que ele pode, né, gerar uma estrutura de continuidade de alta, tá? Então, ele fez uma máxima, ele tinha uma máxima de referência. Se ele deixa um topo mais baixo, a gente pensa, né, na possibilidade melhor, né, dele vir a renovar a mínima, até porque ele falhou de renovar a máxima. Então, os comprados falharam, os vendidos, né, poderiam ter sucesso, né, de maneira um pouco mais fácil. Mas os comprados conseguiram uma nova máxima aqui, né, eles conseguiram. Então, quando eles conseguem uma nova máxima, e logo em seguida você tem uma nova mínima, você deve, né, iniciar a possibilidade de que você pode estar também construindo um triângulo expandido, né? Isso foi conversado, né, no dia de ontem ali com a galera ali que, que é assinante, né, do Trade System. Eu acabo enviando algumas informações, alguma leitura relevante ali do dia, né, ali para o grupo, tá? Então, conforme a gente havia visto, né, aprendendo, né, com a movimentação do preço, ele fez uma nova máxima. Aqui nesse momento, ó, quando ele fez uma nova mínima, o que ele fez? Ele fez uma boa movimentação de correção. Quando ele fez uma nova mínima, né, a gente pensa na possibilidade de triângulo expandido. Além de ser a possibilidade de triângulo expandido, que a gente acabou de abordar aqui, por conta dessa mínima, né, ter sido renovada, né, ela foi renovada aqui com essa mínima, e ele havia acabado de renovar a máxima. Se ele não renova a máxima, né, até a gente podia pensar na possibilidade um pouco melhor do rompimento, tá? Mas ele tinha acabado de renovar a máxima, ele tinha acabado de fazer uma nova máxima. Se ele fez nova máxima, né, e ele faz uma nova mínima, a gente precisa dar aquela estalo de pensar assim, opa, talvez a gente esteja aqui na possibilidade de triângulo expandido, tá? E aí ele poderia gerar algum tipo de correção, né, a partir do momento dessa nova mínima, tá? Por conta dele ter feito nova máxima. Então a gente vai sempre aprendendo com a movimentação do preço. Essa correção, né, vocês devem estar vendo umas linhas novas aqui, ainda vai ser conversado um pouco mais com vocês sobre isso, mas essa linha aqui, ó, ela se trata dos 50% do dia anterior, né? Aqui, né, deixo aqui meu agradecimento ao Ricardo, né, que acabou compartilhando a ideia. Eu fazia isso daqui, né, de maneira bem manual, né? Mas de maneira automática, pelo menos para mim, particularmente para mim, eu gosto bastante de algo automatizado. Até mesmo para fazer backtest, né? Eu aprendi código, né? Aprendi a desenvolver código no Profit para poder fazer backtest, né? De maneira manual e um pouco mais prática e mais rápida, né? Isso aqui favorece bastante. A correção de hoje, né? Aqui no M60 você consegue ver que ele ficou nessa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela simboliza os 50% do dia anterior, tá? Então se você pegar a máxima e a mínima do dia anterior, né, essa linha aqui ela vai simbolizar exatamente aqui, né, a região de 50%, tá? Então se eu pegar da mínima aqui, ó, a máxima dessa movimentação, eu vou estar aqui em cima dos 50%. Então ela só plota de maneira automática isso daqui. Para quê? Para que a gente consiga observar e fazer backtest de mais dias de maneira um pouco mais prática, tá? No M60, pessoal, essa semana a gente fechou em uma possibilidade wedge, né? A gente consegue contar puxadas, consegue contar as L's, né? Inclusive, né, acredito que amanhã, tá, pela manhã, para a galera que é assinante, quem puder participar, quem tiver dúvida, né, quem tiver algum tipo de dificuldade, a ideia é que a gente consiga, né, trabalhar um pouco ali na parte da manhã, tá? Eu acredito que lá pelas 9 horas, ou 9 e pouquinho, eu vou estar ao vivo ali com vocês, tá? E aí quem tiver dúvida nessa ideia de contagem de barras, né, anote, né, ou tire lá, né, durante o vídeo, porque fica mais fácil de eu explicar para vocês, né, tirar algumas dúvidas de vocês. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm dificuldade com isso. Então aqui a gente teve uma L, aqui a gente teve outra L. Por que aqui que eu tive outra L, Luciano? Porque aqui eu tive nova mínima, tá? E agora eu tive nova mínima de novo, né? Ela é uma mínima mais baixa que a mínima anterior. Quando que vai ser L3? Na hora que eu tiver o rompimento dessa máxima, beleza? Então a gente vai abordar isso daqui, abordar quando usar, abordar em que momentos utilizar, beleza? Então aqui ficou uma possibilidade de wedge, uma possibilidade de triângulo expandido. Estamos baixo nesse canal aqui. Que canal? Esse canal aqui, eu só apaguei a linha superior dele, tá? Aqui ele foi bem transpassado, né, naquela abertura, e depois ele volta, né, para dentro da movimentação, beleza? Eu vou apagar essa linha aqui, porque ele acabou passando demais dela. Quando acaba passando demais, eu acabo apagando algumas linhas. Então, por fim, como fim de movimentação aqui, a gente tem uma possibilidade
de estar baixo, né, nesse canal, que já teve aqui uma certa movimentação bem acima dele, tá? E a gente tem uma possibilidade de wedge, né? Então baixo no canal, wedge, beleza? Então tem essas duas possibilidades de leitura. Se a gente traçar Fibonacci, né, dessa máxima até essa mínima aqui, ó, tá? A gente passou um pouco, né, da região de 61.8, tá? Se eu trouxer Fibo, tá, para essa outra mínima, só para a gente se localizar, eu estou aqui em cima da região de 61.8. Então eu tenho alguns pensamentos que essa região pode atuar como um suporte. Região de 61.8, wedge, triângulo expandido, baixo no canal. Então, se romper isso daqui, né, tem boa possibilidade do mercado realmente acelerar e aí vir dar o gap de média, inclusive passar, né, aquele gap do diário que está aberto, né, passar a POC, tá? Por que, né, Luciano, você está falando que teria com possibilidade de rompimento? Porque eu estou olhando barras, tá? Eu sempre estou olhando barras. O que é isso daqui, pessoal? Para a galera que já está acostumando a bater o olho mais rápido em barras. Isso daqui é um microcanal. Ele chega no fundo, né, do nossa possibilidade de triângulo expandido diferente. Aqui, ó, ele chegou com barra nenhuma, né? Ele deixou um grande espaço, as médias não tinham bom alinhamento, né? E ele chega longe das médias. Aqui ele está chegando no microcanal. E em momento anterior, né, você não viu, né, um bom microcanal e continuidade. Aqui a questão é que a localização é bem ruim, né? O fato de você estar baixo, né, na lateralidade, tudo. Ser a terceira puxada, aqui ser uma H3, até pode ter uma movimentação de volta em V, tá? Mas aqui tem bastante pressão, né? E quando geralmente tem bastante pressão, é quando a gente tem a possibilidade de falha de H1, e aí continuidade, né? E aí se romper isso daqui, a gente vai esperar duas pernas de baixa. Inclusive, né, com duas pernas de baixa, tendo essa possibilidade aqui como alvo, tá? Primeiro alvo aqui, ó, em 118.218 e segundo alvo aqui em 117.354. Continuando, né, você vem arrastando ali até o terceiro alvo, beleza? Então, é uma região delicada, né? Sempre regiões de wedge, de triângulo expandido, baixo no canal, são sempre regiões delicadas. Regiões que geralmente geram repique, tá? Beleza? Então, a gente bate um papo aqui de maneira breve, tá? Nos 5 minutos, pra gente ver nossos dias da semana aqui. Esse mês ele começou, acho que no dia 1º, né? Não. Esse mês começa dia 31, tá? Só pra gente bater um papo rápido sobre o dia. Aqui, né? Que acabou sendo o último dia do mês, tá? Acabou sendo o Fab 4, né? Tá? Fab 4 abriu acima da última consolidação, né? E aqui foi um dia, né? Daquilo que a gente havia conversado no vídeo de final de semana, sobre dias de tendência desde a abertura, tá? Para lembrar daquele número que a gente bateu um papo lá. O que é esse indicador aqui, né, Luciano, que está aparecendo aqui na tela? Isso aqui tá, é um FIBO automático, né? Ele acaba traçando, né, de maneira automática. Mais para frente eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, ainda estou fazendo alguns backtests para ver, mas só nesses dias aqui vocês já conseguem observar, né, algum tipo de funcionalidade. Então, eu tive uma mínima, eu tive uma máxima, ele está traçando a região de 50%, 38.2, 61.8, tá? Então essa correção lateral ela veio até a região de 50%, depois ela sai com uma boa barra de ignição e tem boa continuidade, tá? E aí, né, tivemos depois mais duas pernas aqui de alta, né? Uma, duas, três, aqui tivemos uma wedge, né, por pontos de inflexão, e aí depois teve uma correção um pouco mais profunda e o mercado apresentou-se numa lateralidade. Aqui tem uma movimentação interessante, né, porque ó, você tem gap de média aqui, né, você tem o gap de média bem aqui, ó, duas barras completas abaixo da M20, você teve a possibilidade, né, de marcar essa wedge, né. Depois de um gap de média a gente até espera uma correção um pouco mais profunda. Talvez, né, com sorte, até pegar uma MTR, 40% das vezes, tá? Só que às vezes a MTR ela demora a desenvolver. Aqui você teve uma wedge, aqui você teve um topo duplo, né? E aí depois você poderia ter a possibilidade de MTR. E aí o mercado abriu, né, no dia seguinte fazendo uma boa movimentação de baixa. Então nesse dia aqui foi um dia tendência de abertura, mas está no mês anterior, tá, pessoal? Então a gente não vai marcar ele naquela planilha nossa, tá? De fazendo dia a dia, beleza? Aqui foi o dia depois disso daqui. Então eu tive um dia de tendência de alta,
que teve ao final desse dia um gap de média, possibilidade de MTR com topo mais baixo, tá? Porque o topo está aqui, a máxima do dia, né? A high, e aí eu tive um topo mais baixo, travou na região de POC, além de ter uma wedge, né? Bem aqui. Então, além disso, eu tinha também uma wedge com um topo duplo mais baixo, tá? Então, são algumas possibilidades de leitura. E aí o mercado abriu rompendo, fazendo uma boa movimentação de baixa, certo? Ele rompe fazendo essa boa movimentação de baixa e acaba já dando alguns alvos. Eu não vou traçar todos aqui, porque senão vai levar bastante tempo, mas vocês têm que trabalhar isso aqui. Ó. Ah, teve rompimento, primeiro alvo. Teve rompimento, segundo alvo. Teve continuidade, você vai seguindo. Né? Para você se acostumar para ver até onde o mercado foi. Né? Teve continuidade, terceiro alvo. Tá? E aqui o mercado atingiu o terceiro alvo. Tá? Então, o que é essa linha pontilhada aqui, Luciana? 50% do dia anterior. Tá? Então a gente está usando essa marcação para quê? Para fazer estudo, para ver se o mercado dá... se ele reage nessa região quanto à movimentação do preço. Você faz backtest até ficar cansado para você poder confiar em algo, beleza? Aquilo, dentro do indicador, né, daquilo que você está vendo, teve uma boa movimentação de baixa. Se você traçar Fibonacci, aqui ele está fazendo isso daqui de maneira automática para mim. Né? Então, se eu traçar dessa mínima até essa máxima, né, deixa eu pegar o Fibo mesmo, que é melhor. Se eu traçar dessa mínima até essa máxima, só para vocês observarem, né? A região de 50% está aqui, certo? Aqui em cima, 61.8 aqui, 38.2. Então já está fazendo isso daqui de maneira automática, evita de eu ter que ficar puxando Fibo toda hora, tá? Aqui é a região de 50% do dia anterior, né, que acabou sendo a correção também, até essa região, tá? Então, ele começou a trabalhar abaixo dos 50% do dia anterior. Isso é relevante? Ele está muito mais vendido do que comprado, né? Se ele está trabalhando acima dos 50%, o Brooks ele dá muita atenção a essa região de 50%, tá? Até por conta disso, essa ideia do estudo. Tanto que ele só usa, né, o segundo alvo, né, que é 100% dessa movimentação projetada, que acaba sendo, né, o nosso segundo alvo lá que a gente vê, o 50% também. Então aqui, né, essa correção, né, inicial aqui, ó, ela se deu, né, até a região exata, né, aqui de 61.8, exata não, né, mas ela reagiu, tá, a essa região de 61.8 e 50%, e aqui a região de 50% do dia. E aqui a gente conversou, né, no dia que ele não fez nova máxima. Isso aqui foi bastante relevante, tá, para a leitura do preço, beleza? E aí gerou, né, não fez nova máxima, e aí o mercado veio fazer nova mínima, tá? Dentro daquela ideia de leitura, né, daquilo que a gente conversou. Aqui, né, acabou sendo uma possibilidade de ligar fundos, né, de ligar mínimas. Aqui, né, também era região, né, de alvo. Como assim, Luciano, região de alvo? Aqui você teve um rompimento intraday, certo? Você teve um rompimento que não teve uma continuidade imediata. Legal. Você já tinha tido esse terceiro alvo aqui, né, macro, tá? Do dia anterior, ó, deu o terceiro alvo, beleza? Então, tranquilo, deu o terceiro alvo. Aqui, né, você teve um outro rompimento. Esse rompimento, ó, ele deu o primeiro alvo exatamente aqui, né, e deu o segundo alvo aqui, né, no fundo dessa movimentação, beleza? Só para a gente deixar claro aqui alguns pequenos rompimentos. Aqui você teve outro rompimento e você poderia trabalhar mais uma vez, né, a possibilidade de alvo. Você teve primeiro alvo, você teve segundo alvo, beleza? Então, o mercado deu algumas possibilidades de alvo e é legal você entender isso, beleza? E aí o mercado, né, volta para uma movimentação de alta, né? Aqui ele vira, né, uma movimentação de alta, acaba voltando com bastante impulso, tá? E aí fecha, né, em uma possibilidade de wedge. Tá? Como assim, Luciano? Tá aqui, ó. Tá? Então eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Quanto a pontos de inflexão. O EDS, né, tem o potencial de gerar o quê, pessoal? Um repique, né? Ou uma correção um pouco mais profunda, ou mesmo uma reversão. Aqui a gente tinha uma POC, né? A gente trabalhou essa possibilidade de abertura aqui. Caso o mercado abrisse, né, testando essa POC longe das médias, sem alinhamento, né? Se você observar, na hora que o mercado abriu o preço, as médias estavam com alinhamento comprador. A 9 estava acima da 20, a 20 acima da 50, tá? Podia, né, gerar um repique, né, aqui de alta. E aí aqui foi um dia bem lateral, né? Foi o dia que a gente ficou naquela possibilidade, na nossa parte de manhã ao vivo, e a gente teve 3 horas, né, de lateralidade, né, pessoal? E olha que interessante, né? Nem o mercado, né, desenvolveu rompimentos, nem máximas, nem mínimas, né? Ele acabou trabalhando barras mesmo ali em cima de todos os níveis, né, de FIBO. Por quê? Porque ele não tem rompimento. E aí ele acaba ficando mais lateral,
tá? Aqui tivemos, né, algumas possibilidades de wedge, né, aqui para cima, né? Aqui tivemos a possibilidade de ligar, né? Ligamos essas máximas aqui, tá? Aqui, né, ele fez finalmente, né, uma nova mínima, e aí aqui ele iniciou também a possibilidade de um triângulo expandido. Por quê? Porque ele tinha acabado de fazer nova máxima e ele veio fazer nova mínima. Ele falhou de fazer nova máxima, né? Aí ele fez uma correção um pouco menor, né? Aqui ele deu um pouco de trabalho, fez um outro topo um pouco menor, falhou na região de POC, falhou na região de POC, e aí finalmente ele veio fazer nova mínima, né? Que era outra possibilidade, tá? De wedge, né? Já que eu tinha um fundo mais baixo, outro fundo mais baixo, tá? Ponto importante, né? Aqui não teve, né, uma H, tá? Não teve uma high, não teve uma tentativa, tá, de retomada dos comprados. Então, se eu ligar, né, esses fundos aqui, ó, tá? Aqui, né, eu tenho esse fundo com esse fundo, então aqui eu tenho uma H, né? Então eu tenho uma tentativa de retomada. Quando ele voltou a descer, eu tive uma segunda tentativa de retomada, então eu tive uma H2. Depois que ele volta a descer, aqui era para ser a tentativa de H3, ela não existiu, né? A tentativa de H3 ela não existiu, tá? Ela não teve o rompimento de sua máxima, teve uma continuidade, encontrando a possibilidade de wedge aqui, né? Tá? Isso pensando nessas aqui, tá? Na verdade, H, né? Nova mínima, H2, tá? E aqui seria uma possibilidade de H3, mas não teve, né? A retomada da movimentação, mas teve aqui embaixo, H3, longe das médias, né? Que é o ideal, tá? Então aqui por tempos menores você conseguiria estar comprando mais ou menos bem aqui, ó, tá? Com bastante espaço, inclusive, de retorno até a 20. Né, que é um trade contra a tendência, então ele é um trade scalp, né, ele acaba não sendo um trade para ficar buscando reversão do dia. Tá? Então teve uma wedge, deixou fundos mais altos, região de POC como suporte, 2BR em cima da região de POC, né, fundo, né, mais alto pós-wedge, gerou nova máxima, então aqui ele gera, né, a possibilidade de ter uma estrutura diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho fundo mais alto, tenho máxima mais alta, mínima, né, mais alta de novo, e aí, né, gerou uma boa movimentação de alta, tá? Aqui a gente fez aquele vídeo, né, que a gente conversou sobre a possibilidade de wedge parabólica, né, que é também uma possibilidade de wedge, tá? Que é uma wedge que passa a movimentação e logo em seguida ela volta de uma vez, tá? Aqui também era terceiro alvo, né, pessoal? Aqui acho que nem precisa, né, a gente conversar, porque esse dia aqui a gente já bateu um papo, né? Então ele deu terceiro alvo praticamente na tinta aqui, também deu os alvinhos desses outros rompimentos aqui também, beleza? Então, nesse dia que a gente havia conversado. Aqui, a gente havia conversado, né, que a possibilidade, né, de movimentação, até então eu nem tinha visto, né, aquela situação da Selic, tá? Até porque eu não tenho aquela preocupação com notícia, né? Eu sigo mais ou menos a linha do Brooks, então, lógico, payroll, algumas outras coisas assim, mas o Edge com fundo duplo tem a possibilidade de repique, só que aqui era micro canal. Se tivesse rompimento, duas pernas de baixo, né? Ou se tivesse a renovação dessa movimentação aqui, claro, duas pernas de alto, porque renovou, né, o nosso ponto de inflexão, beleza? E aí esse dia, né, acabou abrindo com um gapzão de alta, né, pessoal? Gap de alta, né, nos dá a ideia de interesse comprador, tá? E aí tivemos, né, uma lateralidade. Ah, tá. Só acabei esquecendo de conversar com vocês aqui. Só para vocês visualizarem, né, e fazendo backtest, né, porque a gente está batendo papo aqui sobre os dias. Região de 50% do dia anterior, ó, como ponto de parada, tá? Depois que ele fez a movimentação de baixa, né, dessa máxima e essa mínima, o mercado gerou um 50%, gerou um 61,8, onde a gente teve um primeiro ponto de parada, né, uma segunda possibilidade ali também, né, de resistência, e depois ele acaba, né, fazendo um pullback, dessa vez agora no 38,2. Então depois que você se acostuma com a ferramenta fazendo backtest, fica bem mais rápido, né, bem mais prático. Tá? Esse dia aqui, né, a gente teve, né, o gap de alta que a gente conversou. Aqui uma das ideias, né, pessoal, era o cup handle, tá? Só que ele deu o terceiro alvo ali já, tá? Terceiro alvo do quê? Do rompimento deste pivô aqui, ó. Esse pivô aqui ele foi rompido, tá? Pelo gap. O que simboliza o gap, né? O gap nada mais é do que como se tivesse uma barra fazendo isso daqui, tá? Então beleza, ele foi rompido e aí ele acabou dando segundo alvo mais ou menos aqui e terceiro alvo, né, mais ou menos aqui. Vou traçar aqui para a gente demonstrar isso.
Então ele deu o primeiro alvo já muito rápido na primeira barra, deu o segundo alvo já na barra 1 também, e aí veio dar terceiro alvo ali naquela movimentação. Aqui, né, a gente conversou, né, durante a formação dessa movimentação, que aqui a gente teve uma barra de desistência, tá? É interessante você observar isso, porque assim, durante a formação dessa barra, ela teve um momento que ela foi bem compradora. Essa barra ela teve completamente verde, ela esteve próximo da sua máxima, e aí de repente os vendidos, né, decidiram participar demais, né, dessa movimentação. Aqui também era, né, um contexto de 3 puxadas com gap, né, pessoal? Você tinha uma puxada aqui, só um minuto, você tinha um contexto de 3 puxadas. Então você tinha uma puxada aqui, e aí você tinha tido uma boa correção. E aí de repente ele deu uma segunda puxada, e aí ele fez uma correção. E aí ele fez mais uma puxada, então aqui era 3 puxadas. Então, depois disso daqui, já não é mais tão interessante você comprar. Talvez interessante você comprar para aproveitar, né, a possibilidade da terceira puxada, pegando o gatilho aqui, tá? Mas aqui seria uma compra em topo duplo. Beleza? Então aqui você teve uma oportunidade de vender, né, na barra de desistência, você tinha ainda um bom espaço, né, até o fundo duplo. Teve um amigo ali que ele perguntou por que essa barra aqui não deu gatilho. Essa barra ela não tem rompimento, tá, do fundo anterior. Para que ela tivesse gatilho imediato, ela precisava ter fechado abaixo do fundo anterior, ela precisava demonstrar interesse. Aqui é baixo na lateralidade. Aqui também poderia gerar, né, essa movimentação de volta aqui, ó. Por quê? Porque aqui era lateralidade, era apenas 3 barras. Tá? Então, dentro de lateralidades, às vezes a gente tem barras assim, e logo barras assim, e barras assim, e logo barras assim. Né? E às vezes depois barras assim. Tá? Então, aqui é uma aposta, né, no rompimento. Então, se a barra volta demais, você tem que estopar, tá? Se você antecipa esse tipo de movimentação. Beleza? E aí, né, a gente teve, né, um microcanal. Esse microcanal veio dar os devidos alvos, né? Como assim devidos alvos? Você não rompeu, pessoal, teve continuidade, você traça alvo. O primeiro alvo estava ali no fechamento do gap, né? Tava bem aqui, ó, certo? Tá aqui o fechamento do gap, ó. Tá? Então o primeiro alvo estava exatamente no fechamento do gap. Como região de suporte a gente tinha 50% do dia anterior e tinha VWAP do dia anterior, beleza? Fez um bom 2BR em cima da VWAP do dia anterior. Aqui também era, né, uma possibilidade de wedge. Como assim não sendo possibilidade de wedge? Contando barras, pessoal, aqui eu tenho uma H1, fez uma excelente movimentação de alta, voltou a descer. Aqui fez uma H2, porque H2? Porque fez nova mínima. Depois voltou a descer, então aqui eu tenho uma H3. Tá? Então aqui ele gerou, né, uma boa movimentação de alta. Aqui, né, foi quando a gente gravou o vídeo lá mostrando o resultado do mês, né, que aqui era uma possibilidade de wedge com fundo duplo, né, e fundo duplo mais alto, e aí tinha a possibilidade de mais um repique, beleza? Então, as correções, né, dessa movimentação, a princípio, a primeira pausa foi na região de 38,2%, a segunda região de pausa foi na região de 50%. Tá? Então, só para vocês irem observando a questão da relevância, né, dessas marcações. Outro ponto de pausa, 38,2%. Correções curtas e rasas tendem a ter continuidade. Tá? Então, você vai sempre somando, né, claro, aquilo que você vai estudando. Quanto mais rasa é a correção, né, o Oliver fala que quanto mais rasa é a correção, região de 30%, ela tende a vir, né, de maneira mais rápida, né, para uma movimentação de baixo, beleza? Aqui, né, o fechamento do dia anterior. O que a gente já tinha observado aqui? A gente tinha observado aqui algumas possibilidades de wedge, né? Então aqui eu tinha uma, aqui eu tinha outra, tá? E aqui eu ainda tinha outra. Então aqui era uma possibilidade nesta de wedge. Em possibilidade nesta de wedge, né, a gente sabe que 75% das vezes o mercado pode abrir gerando um repique de alta. Né, se ele renova alguma estrutura, né, a gente até pensa numa possibilidade de continuidade. Tá? O que o mercado fez? Ele abriu com uma boa barra de tendência de baixo. E aí a gente tinha apontado algumas possibilidades de alvo. Você tinha esse pivô macro aqui, né, que ele já, inclusive, já foi rompido, né, porque ele já tem barras de continuidade abaixo dele. E ele não tinha dado alvo nenhum. Então aqui a gente pensa, né, na possibilidade de alvos do primeiro alvo, né, que é isso aqui estava como postagem, né, na marcação do dia, né, lá no Instagram, né, compartilhado ali com a galera. Aqui a gente teve a possibilidade de primeiro alvo, e aqui a gente tinha a possibilidade de segundo alvo, né, que estava próximo de um fundo duplo macro, tá? Era esse fundo duplo aqui, ó, tá? Fundo duplo um pouco mais distante, mas ele estava na mesma região. E aí ele veio, né, e deu o segundo alvo, né? Foi dia de payroll, né? Teve notícia, até deu, né, uma esticada aqui de cerca de 700 pontos aqui um pouco mais rápido. E aqui, né, pessoal, aqui era abaixo no canal também, tá? E aqui foi também a nova mínima lá do M60, que é quando a gente pensa na possibilidade do triângulo expandido, beleza?
Dá para pensar nessas coisas? Dá, né, pessoal? A galera lá do Trade System, eu acabei enviando isso, né, enquanto essa movimentação estava em formação, né? Então, se você continua, né, mantendo os estudos, né, você acaba conseguindo formular, né, essas possibilidades aí em tempo real, beleza? Movimentação desse dia, né? Vamos dar uma olhada nessa ideia aqui do Trade System, aquilo que a gente está conversando. Essa correção, né, aqui, ela veio, né, até a região de 50%. Né? Então ela volta a subir. Né? Aqui mudou a estrutura, né, pessoal? Vamos bater um papo aqui também, né, sobre a possibilidade de estrutura. Tá? Então eu tenho aqui ó, a barra 1 do dia, boa barra de tendência de baixo. Né? O Brooks venderia essa barra, né? Tá a favor das médias, tá a favor do contexto, pensando na falha de wedge, né? E deu as possibilidades de alvo. Beleza, deu os alvos, teve uma boa movimentação de alta, fez um fundo mais alto, e aqui, né, fez a nova máxima. Então aqui inicia a possibilidade, né, real de uma nova estrutura. Por quê? Porque mudou a estrutura intraday. Tá? Até então, poderia ter feito um fundo mais baixo, voltar a descer e fazer mínimo. Tá? Para mudar a estrutura, ele precisa de uma nova máxima. Beleza? Então você sobe, desce, sobe. Opa, mudou a estrutura. Estrutura intraday. Tá? A estrutura intraday é importante para a gente. E aí eu tenho uma correção. Aqui você tem uma correção, se você contar mais uma vez, né, a ideia de contagem de barras, né? Então você teve aqui uma puxada, você teve aqui uma L1, aqui você teve uma correção, você teve uma L2, voltou a subir, voltou a descer, aqui você tem uma L3. Fez uma excelente barra de baixo, não teve continuidade nenhuma. Barras que não têm continuidade nenhuma, geralmente são barras, né, de frustração, a barra seguinte, tá? Porque quando você vende abaixo de uma barra dessa, né, você quer ver continuidade imediata, tá? Aqui era uma região de fundo duplo anterior, e dentro da análise, né, pensando em FIBO, dessa mínima a essa máxima, aqui era a região de 50% e aqui era a região de 61,8%. Tá? Então, essa ferramenta ela só evita de eu ter que ficar fazendo isso daqui ó, toda hora, para ver até onde está vindo a correção. Tá? Se eu traçar certinho, eu sei que aqui eu estou no 61,8%, aqui eu estou no 50%. Tá? Aqui eu estaria no 38,2%, já que o movimento está vindo de cima para baixo, beleza? Então isso evita de eu ter que ficar fazendo muita coisa. Aqui também era uma região de POC, a região de POC que não teve rompimento, ela não teve continuidade, tá? Tem até barras fechando, mas não tem continuidade nenhuma. Aqui, depois eu tenho um micro canal de alta, pensando naquela ideia que a gente conversou, né, com a galera ali do triângulo expandido, né, aqui faria sentido já se tá pegando alguma compra, até porque a estrutura aqui havia mudado, né, pessoal? Tá? A estrutura mudou, né, então você comprar aqui, você pegaria mais de 500 pontos, né, acho que na barra seguinte, tá? Quase 500 pontos, né, 470 pontos, né, na barra seguinte, aproveitando esse gatilho aqui. Teve rompimento, né, tende a levar alvo. Quando tem rompimento, quando tem gap aberto e barra de continuidade. O rompimento realmente veio, né, com essa barra, beleza? Aqui, né, rompimento, você trabalha alvo. Primeiro alvo, segundo alvo. Tá? Deu o segundo alvo. Esse segundo alvo acabou fazendo uma nova possibilidade de wedge. Tá? Esse segundo alvo ele foi na região dos 50% do dia anterior. Né? Tá aqui a região de 50% do dia anterior, está marcado. Tá aqui a região de VWAP. Então são coisas que fazem preço. Né? E aqui tá algumas puxadas, né? Algumas possibilidades de wedge. Então aqui eu tenho uma L1. Depois ele volta, isso aqui é um fundo duplo exato, tá? Eu acabei verificando aqui no momento. Aqui é uma L2, voltou a subir, voltou a descer, aqui eu tenho uma L3. Após a L3 eu tenho uma wedge com topo duplo mais baixo, tem rompimento, e eu tenho alguns gatilhos e possibilidades de venda. Por quê? Porque eu construí todo o contexto, tá? Aí tem gatilho, oportunidades, 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 tá? Beleza? Aqui era região de fundo duplo, né? Aqui já era um pouco mais arriscado você tá vendendo, né? Tá? Quanto mais próximo fica de um fundo duplo, né? Mais arriscada fica a sua venda, porque você pode estar vendendo exatamente numa possibilidade de lateralidade. E se isso daqui gerar lateralidade, ele pode gerar uma boa movimentação de alta, tá? Então, venda tendo espaço, né, para uma movimentação, tá? Aqui tinha vários gaps abertos são magnetos, tá? Que em regiões de lateralidade, ó, até acelera a movimentação do preço até o fechamento dos gaps, beleza, pessoal? Então para a nossa semana é isso. Pensando aqui nessa movimentação aqui, a gente está, né, baixo, né, como a gente falou no canal, a gente está baixo no triângulo expandido. Se tiver rompimento, a gente vai ter alvos e aceleração, né, bem interessante, beleza? Eu vou dar uma olhada no dólar, tá? Só no semanal, tá, pessoal? Que realmente eu vou precisar aqui desse tempo aqui, tá?
Dólar, né, no semanal. Aqui a gente já havia falado mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui a gente está ficando baixo no canal, tá? Essa wedge aqui eu posso pagar, né? Essa marcação aqui, essa marcação aqui acho que é do micro, né? Então aqui a gente estava, né, nessa possibilidade de canal aqui. Tá? Então a gente não teve o rompimento desse canal, por que rompimento? Porque a gente não tem uma barra de continuidade. Aqui era o nosso alvo, né, que a gente havia marcado aqui também há um tempo atrás, é desse rompimento de pivô, que também era a confluência praticamente desse rompimento de pivô, tá? Basta dar uma olhada nos vídeos anteriores. Baixo no canal, né? Possibilidade de 3 puxadas, tá? Costuma gerar repique, né, pessoal? Já é a melhor movimentação do mundo? Não, tá abaixo de todas as médias, estão abertas, alinhadas, direcionais, tá? Ainda não é o melhor dos mundos aqui. Você não vai ver gatilho aqui na barra seguinte ainda, tá? Daqui ainda pode gerar lateralidade. Vem trabalhando abaixo da média móvel de 20 aqui, ó, a mais de 30 barras. Então aqui vai precisar mais ou menos a mesma coisa que o dólar, que o índice. Então, ele vai precisar aqui realizar um gap de média, talvez uma MTR, né, para depois, né, pensar numa possibilidade de uma movimentação de alta, tá? De alta mesmo, né? Mas, como falei, a localização, né, tá baixo no canal, e ele deu alvo e não rompeu, né, nossa possibilidade aqui de canal de baixo, é um canal menor, mas ele também tá baixo, né, pessoal, naquele canal amplo de baixa, tá? Então, dentro desse ciclo aqui, vender aqui seria extremamente arriscado, seria extremamente de baixa probabilidade, né? Você vender exatamente nessa região, beleza? Isso pensando no ciclo, lógico, pensando no semanal, mas é a mesma ideia, né? Para vocês não fazerem isso nos 5 minutos. Tá lá no fundo do canal, não faz venda, né? A não ser que você veja rompimento real dessa movimentação e leia, claro, né? Como rompimento e continuidade, beleza? Então, cuidado, né? Com essa ideia de ciclos. Só o gráfico diário. Gráfico diário. Deixa eu só ligar essas linhas aqui. Aqui dá pra gente ajustar, né, pessoal? Então, aqui a gente tem, né, a nossa possibilidade de canal, tá? Ficou, né, como a gente conversou, baixo, né, no canal aqui nessa região. Aqui era a região de alvo, tá? Não chegou a formar um micro canal de alta, tá? Pra gente pensar, opa, Luciano, é excelente pressão? Não. Eu tenho 3 barras, eu precisaria de mais uma barra aqui formando um micro canal. Essa barra aqui talvez seja uma barra de tendência um pouco melhor pra gente acreditar melhor nisso. Beleza? Então aqui a gente está testando né, a MM50. E geralmente é uma região de lateralidade, né, preço entre 20 a 50, tá? E pode apresentar um pouco mais de lateralidade por aqui. O topo é mais baixo, né, se a gente pensar em estrutura, né, ainda não tem, né, uma modificação de estrutura, né, clara para a gente, igual aquilo que a gente conversou do índice, para a gente pensar, opa, Luciano, vai ter mais algum tipo de movimentação de alta? Por enquanto a gente ainda não tem essa possibilidade, a gente precisa de mais barras para ali. Porque se ele só para, né, nessa região aqui, dá mais uma barra de baixa, né, fica muito mais fácil dele vir renovar a mínima de novo. E, inclusive dele vir testar o fundo do canal aqui realmente, né, aqui na região de 4.46, tá? Beleza, pessoal? Então, do vídeo de hoje era isso. Bons estudos para vocês. Bom final de semana, tá? E pra galera lá que é assinante, tá? Acredito que amanhã, né, por volta de 9, 9h30 mais ou menos, eu devo estar mandando o link ali para vocês, beleza? Quem puder participar, vai ser interessante. Até para vocês tirarem dúvida de algum outro ponto, pra galera que está lendo, estudando o Brooks, né? Participar também, beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço aí. Bom final de semana, bons estudos e até mais. Valeu.